A paz do Senhor, que alegria ter você aqui. Hoje eu quero conversar sobre um assunto que tem transformado a vida de muitas pessoas e que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu propósito no reino de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta. Você sabe realmente a diferença entre chamado, dom e ministério? Muitos cristãos acreditam que essas três palavras significam a mesma coisa. Outros vivem frustrados porque acham que ainda não descobriram seu chamado, quando na verdade apenas confundiram chamado com dom ou ministério. E essa confusão tem impedido muitas pessoas de viverem plenamente o propósito de Deus. Mas hoje, pela palavra de Deus, nós vamos entender essas três diferenças. Tenho certeza que ao final dessa mensagem, você vai parar de se comparar com outras pessoas. Sabe? Compreender por que Deus usa cada um de maneira diferente e principalmente encontrar o seu lugar no reino de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 12, versículos 4 e 6. A palavra de Deus vai nos dizer assim: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Amém? Glória a Deus. Perceba que o apóstolo Paulo, ele faz questão de separar três palavras. Ele não as trata como sinônimo. Existe uma diferença entre chamado, dom e ministério. E compreender, sabe, essa ordem muda completamente nossa caminhada com Deus. Essa segunda mensagem da série Chamado, Descobrindo o Seu Lugar no Reino, é um tema de hoje, que nós vamos falar. O tema é chamado, dom e ministério. Entendendo as diferenças. Você vai entender essas diferenças. E uma das maiores causas de confusão dentro da igreja é justamente a falta de entendimento sobre essas três palavras: chamado, dom e ministério. Às vezes, muitos usam esses termos como se fosse a mesma coisa, mas não são. Por não entenderem essa diferença, existe pessoas frustradas, porque não sabem quem são. Algumas possuem dons, mas não entendem o chamado. Outras receberam um chamado, mas querem exercer ministério, para as quais ainda não foram preparados. E há aqueles, sabe, que receberam um ministério, mas esqueceram que tudo começou com um chamado. O resultado é uma igreja cheia de comparação, competição, ansiedade e confusão. Quando nós não sabemos o nosso chamado, quando nós não sabemos a diferença dos dons, do ministério, nós vamos viver com comparações, nós vamos viver em competições. Mas Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. Ele é um Deus de ordem. Então, e quando entendemos essas diferenças, deixamos de querer viver a história, de outras pessoas.
e encontramos o nosso verdadeiro lugar no reino de Deus. Coisa maravilhosa. Nós vamos aprender, então, o que é chamado, o que é dom e o que é ministério, segundo a palavra do Senhor. Não é segundo a minha palavra, é segundo a palavra do Senhor. E o que é chamado? Em Efésios 4:1 diz assim: andeis de modo digno da vocação com que foste chamados. E chamado, querido, é o convite de Deus, é a vocação divina, é Deus dizendo: eu quero você participando dos meus planos. Coisa maravilhosa, é Deus dizendo: eu quero que você participe dos meus planos. O chamado, ele vem antes de qualquer função. Antes de sermos usados por Deus, somos chamados por Deus. Então coloque isso no teu coração. O chamado é para todos. Nem todos serão pastores, nem todos, serão missionários, né? Nem todos serão evangelistas, mas todos foram chamados. E primeiramente, para a salvação, você foi chamado para a salvação, você foi chamado para a santidade, nós fomos chamados para a comunhão com Deus, você foi chamado para o serviço no reino. Então, primeiramente, é para isso que nós fomos chamados. E tem um exemplo, né, muito claro, né, de Pedro, quando ele recebe um chamado, quando Jesus disse, né, para Pedro: segue-me. Naquele momento ele ainda não pregava, ele ainda não curava, os enfermos, ainda ele não liderava multidões, mas já estava chamado. O chamado veio antes da capacitação de Pedro, né? Antes dele ser capacitado, o chamado do Senhor já veio sobre ele. E agora, o que é o dom? A palavra dom significa presente. É uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. O dom é uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. O chamado é o convite, o dom é a ferramenta. Amém? O dom é a ferramenta. Exemplo simples. Imagine um carpinteiro. Primeiro ele é contratado para trabalhar. Esse é o chamado. Ele foi chamado para trabalhar. Depois ele recebe ferramentas. Isso são os dons. O chamado diz: venha. O dom diz: aqui está o que você precisa para cumprir sua missão. Amém? Glória a Deus. Os dons não são prêmio para os melhores. Muita gente acredita que Deus dá dons para quem é mais santo, e isso não é verdade. Amém? Os dons são dados pela graça. Em 1 Coríntios 12:11, né, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Alguns dons bíblicos, né, vêm na palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 12 diz isso. E uma verdade muito importante sobre isso, que você pode possuir um dom
e ainda está imaturo, né? Vemos muitas pessoas, sabe, que tem um dom, que tem vários dons, mas ainda são imaturos na casa do Senhor. Por isso, o caráter é mais importante que a manifestação. Sabe, nós precisamos entender isso. O caráter é mais importante do que a manifestação, né? Judas, ele expulsava demônios, Judas curava enfermos, Judas operava, né, maravilhas com os discípulos, né, como nós sabemos, mas o coração de Judas estava distante de Deus. Dons, querido, ele pode impressionar pessoas, mas caráter agrada a Deus. Então guarde isso, dons impressionam pessoas, mas caráter agrada a Deus. Sabe, tenha um caráter digno para agradar o coração de Deus. E agora, o que é ministério, né? A palavra ministério significa serviço. Ministério é a área onde Deus estabelece alguém para servir de forma constante e reconhecida. O chamado é o convite, o dom é a capacitação, o ministério é a função. E exemplo, né, de ministério, Moisés, o chamado dele era para ser libertador de Israel. O dom era a autoridade espiritual, os milagres e liderança. E o ministério de Moisés foi conduzir a nação pelo deserto. Então você vê, né, uma diferença, né? E tem outros exemplos, como de Pedro, né? O chamado de Pedro era seguir Jesus. O dom dele era pregação, era liderança e discernimento. E o ministério de Pedro era o apostolado, que era o apóstolo, né? Pedro era um apóstolo. A ordem de Deus, né? Existe uma ordem de Deus e muitos querem inverter essa ordem. Querem ministério antes de caráter, né? Querem plataforma antes de processo e títulos antes mesmo do preparo. E na ordem do Senhor não é assim, né? Primeiro vem, né, o caráter transformado, né, o processo da preparação, né? E aí sim, depois do preparo, depois de tudo, que vem, né, os títulos, né? A parte que você vai estar, né, exercendo, né, vai estar trabalhando para o reino. Mas Deus, ele trabalha assim. Primeiro é o chamado, depois é o processo, dons sendo desenvolvidos e por último o ministério. Davi, ele foi chamado no campo, passou pelo processo, desenvolveu seus dons e somente depois ele assumiu o trono, né? E o perigo, queridos, de nós confundirmos dons com chamado, né? Alguém pode até profetizar e não ter um chamado profético ministerial. Isso tem acontecido muito nos nossos dias de hoje, né? Alguém pode evangelizar e não ser evangelista. Alguém pode ensinar ocasionalmente e não ter ministério de mestre. E o fato de Deus usar alguém em algo não significa que essa seja sua primeira vocação. Guarde isso. Não é porque Deus está usando alguém em alguma área, em algo, que isso seja a principal vocação da pessoa. O exemplo de Filipe, né, que evangelizou. Estevão, que operou milagres, né? Ananias, que ministrou cura. Mas cada um tinha uma função específica dentro do reino. Cada um desses, né, discípulos, desses profetas, tinha uma função específica dentro do reino de Deus. E existe um perigo de nós confundirmos ministério com identidade.
Você não é o seu cargo. Guarde isso, você não é o seu cargo. Você não é o seu título. Você não é a sua função. Em nome de Jesus, guarde isso. Você não é o seu título. Você não é o cargo que você exerce. Se amanhã Deus mudar a sua posição, sua identidade continua sendo de filho. Por isso que eu vivo falando, eu estou como pastora, mas isso não quer dizer que se amanhã Deus falar, vai fazer outra coisa, eu tenha mudado a minha identidade. Não, porque a minha identidade é de filha. E o maior título do reino não é pastor, não é apóstolo, não é profeta, mas é ser filho de Deus. Glória a Deus. Sabe, o maior título do reino é você ser filho de Deus. Amém? E como pastora, eu descubro o que Deus colocou em mim? Sabe como eu faço isso? Observe aquilo que gera paixão santa, aquilo que move o seu coração, aquilo que frequentemente aponta a sua direção. Sabe, quando você sente assim, aquela chama, aquela paixão santa dentro do seu espírito. Observe também os frutos. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. O fruto confirma aquilo que Deus está fazendo. Sirva. Muitas pessoas querem descobrir o ministério sem servir. Quem serve encontra seu lugar. Quem fica parado nunca descobre. Aí fica só falando, ai, será o que Deus me chamou para me fazer? Ai, será? Mas não se move, não quer servir. Sabe, ouça outros líderes espirituais. Sabe, não seja uma pessoa egoísta, não seja uma pessoa orgulhosa. Ficar só na sua, achar que só você sabe, só você entende. Não, ouça, sente para poder você ouvir. Muitas vezes, quem está de fora consegue enxergar aquilo que você ainda não percebeu. Talvez o líder que está de fora não vai conseguir perceber aquilo que você não consegue perceber. Né? Busque intimidade com Deus. Sabe? Busque intimidade com Deus. O chamado não é descoberto apenas em um curso. Sabe? Chamado é revelado na presença. Ninguém descobre o chamado simplesmente porque foi num curso, foi num lugar e aprendeu muito sobre o chamado. Não, você precisa ter relacionamento com o Senhor, sabe? E o chamado é o convite, o dom é a ferramenta e o ministério é a função. Quando entendemos isso, coloque isso na sua mente, paramos de competir, paramos de nos comparar, paramos de imitar outras pessoas, encontramos o nosso lugar no reino. Deus não está procurando cópias. Você não precisa ser cópia de ninguém, você não precisa, sabe? Você não precisa tentar ser uma pessoa que você não é. Mas Deus está levantando pessoas que entendem que são e para que foram chamadas. O seu chamado é único. Seu dom é específico. E seu ministério será revelado no tempo certo. Então não fique, sabe, querendo atropelar as coisas, mas tudo vai começar respondendo a um chamado de Deus. Sabe, eu quero perguntar para você, queridos, você tem buscado, sabe, você tem buscado títulos ou tem buscado intimidade? Você quer ser
conhecido pelos homens ou reconhecido por Deus? Se faça essa pergunta. Você está disposta a passar pelo processo para viver aquilo que Deus preparou, preparou para você? Guarde essas palavras, façam essas perguntas para você. Ore para que Deus revele os dons adormecidos, para que Ele cure comparações, fortaleça a sua identidade, desperte pessoas para servirem no lugar que Ele preparou para elas. Ore para isso. Ore para que Deus possa fazer isso sobre a tua vida. E eu creio que as próximas mensagens das séries dos 5 ministérios, de Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, serão abençoadas, serão momentos abençoadores sobre a tua vida. E que Deus possa estar te levando a esse lugar de conhecimento nesse tempo. Tá, queridos? Então, um abraço, que Deus te abençoe e que você seja grandemente alcançado por esse conhecimento, e que você possa ter entendido o que é chamado, o que é dom e o que é ministério. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém? Deus abençoe.